Nós queremos, nesta manhã de domingo, cumprimentar os amados que aqui vieram em escola dominical para que possamos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem reservado para nos ensinar, para que possamos aprender e buscar na nossa vida cotidiana o viver segundo a vontade de Deus. Nós queremos convidá-los para que abra os seus inários para que possamos juntos cantar o hino de número 316, Os Intentos de Deus. Nós queremos agora sequenciar na escola dominical, que aqui viemos, aqui estamos, e abra, por favor, a sua Bíblia agora neste momento, e nós faremos a leitura bíblica do Salmo de número 42. Vamos ler como igreja o Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia,
me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós vamos agora orar pedindo a Deus que realmente nos ajude nesta manhã, em escola que estamos, a aprender aquilo que Ele tem reservado para nos ensinar. Oremos. Deus, nós queremos agora suplicar mais uma vez as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre cada um dos teus filhos que estão com disposição de aprender, sabedores que somos, que os ensinamentos contidos na palavra do Senhor é que irá realmente nos instruir, nos orientar, para que a nossa caminhada cristã seja agradável e seja de conformidade à vontade do Senhor. Por isso nós queremos pedir ajuda, pedir a ação do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Esta é nossa oração e nós oramos grato ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Nós ouviremos nesta feita agora um solo com o irmão Fernando Torres, intitulado Ser Feliz. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate, pois Jesus pago foi ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão um ruído surge, tu já o ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e diz com amor: ser feliz, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz.
Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados, que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, sei então feliz, feliz, cada erro que tu cometesse foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei tão feliz, feliz, ó, sei então feliz, feliz, cada erro que tu cometesse foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei tão feliz, feliz. Nós queremos ainda pensar com vocês nesta manhã que nós falamos no último domingo em escola dominical e naquela feita nós havíamos dito que a nossa caminhada cristã, Deus sempre escolheu famílias, escolhe pessoas também em nossos dias para aquilo que Ele tem reservado dentro dos seus propósitos que são soberanos sobre as nossas vidas. E eu gostaria de pensar com vocês, nós pensando na vida de Moisés, primeiramente, porque Moisés, se pensarmos que desde alguém que consagrado desde o ventre, escolhido por Deus desde o ventre, Deus usou soberanamente, bondosamente, pessoas que foram usadas por Deus naquele momento, na infância de Moisés. Uma vez Moisés foi levado dentre as pessoas, nós pensamos a princesa, filha de Faraó, Miriam, Joquebede, pessoas, mulheres que foram usadas por Deus naquele contexto, naquele momento da infância de Moisés. Moisés foi levado para a casa de Faraó, para o palácio, ali viveu durante, pensemos que os primeiros 40 anos da sua vida ali foram. Uma vez, ao desenrolar da história, ele mata um egípcio, foge para o deserto, ali fica no deserto durante 40 anos. E pensamos que Deus estava trabalhando a vida de Moisés, preparando porque tinha algo especial, uma jornada especial para que Moisés pudesse dar continuidade. Porque nós percebemos que aos 80 anos que ele vai falar com o Faraó, ele e Arão, para que realmente ali naquele momento Deus pudesse enviar as 10 pragas como sinal maior, para que houvesse permissão, para que o povo de Israel, o povo de Deus que estava sendo escravizado, pudesse realmente ser liberto. No entanto, Moisés havia sido preparado no deserto porque a caminhada seria sequencial por um deserto também, com dificuldades, com lutas, com provações. E muitas vezes Deus nos prepara também para algo que vem sequencial na nossa vida, assim como fez com Moisés, porque duraram também 40 anos aquela caminhada pelo deserto, conduzindo o povo. E nós percebemos que, em meio a essa caminhada, exceto Josué e Caleb, que tiveram o privilégio de entrar na terra prometida, os demais não, incluso Moisés. Moisés tem o privilégio, a oportunidade de ver a terra, avistar a terra, mas não entra, não atravessa o Jordão. Nesse meio tempo, Deus já estava preparando Josué para sequenciar o trabalho que terminaria com Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés
morreu ainda com vigor, não se escureceram seus olhos à sua vista. Aos 120 anos morre Moisés. Significa que 40 anos inicial ele preparado no deserto, mais 40 caminhando pelo deserto afora, conduzindo o povo. Ou seja, morreu aos 120 anos de idade e Deus estava nesse interim preparando Josué para sequenciar a jornada. Vem Josué, caminha dentre as muitas lutas, conduzindo o povo. E nós percebemos que Josué, orientado por Deus, direcionado por Deus, conduz bem o povo, mas mesmo assim esse povo andava em obediência, desobediência, ora pecava. Deus usava de misericórdia e fazia com que realmente Josué pudesse levar avante, não só atravessar o Jordão, como tomar posse em si da terra prometida. Mas nós percebemos nesse interim também que mesmo morre Josué, e não é suscitado um novo líder para dar continuidade. Diz a palavra de Deus que aquela geração que presenciou os grandes feitos de Deus morre em sequência. E o povo, nesse interim, esquece os grandes feitos, porque não havia presenciado e não havia um grande líder para falar, para ensinar, para mostrar o que Deus havia feito no passado, estava fazendo naquele momento da história, no presente. Então é muito fácil a gente, às vezes, não ter presenciado. Quando nós falamos, por exemplo, de pandemia, algo que ocorreu há 102 anos atrás, nós estamos vivenciando isso agora, exceto aquelas pessoas que têm uma idade superior a isso, não presenciaram pandemia. Nós estamos tendo experiência nos dias atuais. Então nós vemos que Deus trabalha a história, conduziu no passado, está conduzindo no presente e conduzirá no futuro também. Por isso nós achamos por bem, nesta manhã, estamos pensando com vocês sobre o que às vezes relata a palavra de Deus, sobre as emoções que afloram às vezes quando nós somos colocados em dificuldades, quando somos colocados à prova. E isso permeia a Bíblia entre as obediências e desobediências de um povo. Nós não somos muito diferentes. Estamos vivendo em outro contexto, em uma outra época, mas não somos muito diferentes. Por isso que eu gostaria de convidá-los que abram, por favor, a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 14. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 20, mas gostaria de pensar com vocês que nós leremos agora, inicialmente, os 4 primeiros versículos do capítulo 14 do livro de Juízes. Gostaria que vocês leiam, por favor, Juízes 14, do versículo 1 ao versículo de número 4. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Irmãos, nós queremos pensar com vocês que no último domingo nós falamos sobre o relato que se encontra no capítulo 13 deste mesmo livro, do livro de Juízes, sobre o nascimento de Sansão. Seu pai, Manoá, um homem escolhido por Deus, uma família constituída de 2 membros, Manoá e a sua esposa, uma esposa infértil. Deus abençoou essa família para que possa nascer Sansão. Mas nós percebemos nos últimos versículos do capítulo 13, 24 e 25 diz: Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou,
O Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Quando nós percebemos que a esposa de Manoá, abençoada por Deus, tem um filho, diz aqui a palavra de Deus nesse contexto, que o menino cresceu. E esse menino, abençoado pelo Senhor, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o dirigia, o incitava, o dirigia. Deus estava dirigindo Sansão, estava dirigindo a vida de Sansão. E por que nós, aqui no capítulo 14, nós percebemos que está tratando especificamente do casamento de Sansão? Porque diz os versículos anteriores, 24 e 25, que esse então menino cresceu, já é um rapaz, já não é mais um menino. Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está dirigindo a vida de Sansão. E é interessante, eu gostaria de pensar de maneira especial com a igreja, mas mais para os adolescentes, para os jovens, como é que as nossas emoções em dado momento da vida podem nos levar a tomar decisões, às vezes impensadas, decisões que trará algumas consequências no futuro. E aqui nós percebemos a vida de Sansão, e quando diz que Sansão desceu, saiu da sua casa e passou por Timná, que era uma cidade fronteira a Judá, e de repente ele, ao passar por ali, percebe uma moça entre as filhas dos filisteus. E gostou. Porque nós sabemos, irmãos, que é interessante que o jovem, o adolescente, principalmente o homem do sexo masculino, tem uma tendência em uma fase da vida, pela ação hormonal no seu organismo, principalmente pela ação da testosterona, é interessante perceber de que ele está sempre com os olhos bem atentos, bem abertos, mas muitas vezes com os ouvidos fechados. Uma visão extraordinária, mas surdo a algumas necessidades. Mas é interessante a gente pensar nesse aspecto aqui, que Sansão desceu, passando por Timná, viu uma das jovens, filha dos filisteus, e disse para o pai, olha, voltou para casa e disse, olha, é dessa, eu gosto é dessa, o senhor vai e peça, por favor, essa moça em casamento, peça porque só dessa que me agrada, essa é a única que me agrada. E os pais crentes, primeira coisa que eles disseram, olha, será que não tem entre nós, entre o nosso povo, na nossa família, não tem moças crentes, moças que você possa namorar? No entanto, ele disse, não, só dessa que eu agrado, só essa que me agrada. E os pais dizem, olha, mas eles, os filisteus, são incircuncisos. Não fazem parte da família da circuncisão, da família da fé, não são crentes. Os pais sabiam que não era a melhor escolha que Sansão estaria fazendo. Mas ele insiste, e é interessante a gente pensar que muitas vezes nós somos atraídos, especialmente os homens, pelo olhar, fixamos o olhar, e não ouvimos os conselhos, as admoestações dos pais, as orientações dos pais, e esse é o nosso desejo. E nos tornamos surdos aos conselhos dos pais. Mas é interessante que, nesse texto, no versículo 4, diz que os pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Porque Deus procurava uma ocasião para usar alguém realmente para atacar os inimigos do povo de Israel, que eram os filisteus. E aí nós percebemos o desenrolar da história, como é que as coisas caminham. Eu gostaria de convidá-los desta feita para que a igreja possa ler o versículo 5 e 6 agora deste mesmo capítulo, do capítulo 14, por favor. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegados às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe
deu a saber o que fizera. É interessante aqui nesses 2 versículos nós percebermos que Sansão vai com o pai e a mãe. E uma das coisas que marcou bem a vida de Sansão é que era um homem, filho do sol, um homem que realmente tinha uma força extraordinária. Nesse momento aqui ele está a caminho, de repente brama um leão novo, um leão jovem, e aparece o leão e ele com uma força extraordinária vai e estraçalha, vai, parte o leão. Diz a palavra de Deus que fez como fora alguém fazendo com as próprias mãos, sem nenhum instrumento cortante, estraçalha o leão e joga a um lado do caminho da estrada de onde eles estavam passando. É interessante nós percebermos que essa força extraordinária, isso era a ação de Deus que já estava manifestando sobre a vida de Sansão. Como disse, o Senhor o abençoou e depois o Espírito do Senhor passou a dirigir, a possuir. Estava sendo dirigido por Deus. Embora muitas vezes a nossa vida está sendo dirigida por Deus, mas não nos isenta de tomar decisões, às vezes precipitadas, e decisões pecaminosas, por nos afastarmos desta direção de Deus em dados momentos da nossa vida. Eu gostaria de convidar mais uma vez a igreja que leia, por favor, agora o versículos 7 e 9 deste mesmo capítulo. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. É interessante como é que Sansão, ele prioriza o seu apetite, a sua vontade por doce, por mel nesse momento, porque ele estava voltando em direção à casa dessa moça filisteia, a qual ele estava interessado e que se casaria com ela. E ao descer, de repente, ele resolve parar pela estrada e lembra do que havia ocorrido em um tempo passado, em uns dias passados, e resolve ir verificar o que havia ocorrido, ou como estava aquele cadáver do leão que ele havia estraçalhado, que ele havia matado. De repente, o que ele encontra ali naquele cadáver daquele leão? Um enxame de abelhas e mel. Diz a Bíblia aqui que ele pega do favo de mel e começa a comer. Não contenta só em comer, leva e dá também aos seus pais. Compartilha com a sua família sem dizer qual era a origem daquele mel. Porque nós devemos lembrar sempre que Sansão era um rapaz nazireu, era escolhido, consagrado desde o ventre, consagrado a Deus desde o ventre materno. Então, quando nós pensamos que um nazireu, naquele tempo, o voto de nazireu, ele não deveria tocar em cadáver, não deveria cortar o seu cabelo, a barba, e não poderia também tomar vinho ou bebida forte. Mas é interessante nós percebermos que Sansão, nesse momento, ele esquece todos os seus votos, já toca em cadáver, já começa realmente mudar os rumos da história, porque era então Sansão alguém que Deus havia feito com que ele pudesse nascer para livrar Israel daquela condição de cativeiro. No entanto, Sansão prioriza os seus apetites, as suas vontades, esquece do voto da sua mãe, esquece dos compromissos com Deus. Em nossos dias, nós queremos pensar também nesta manhã que os jovens, adolescentes, muitas vezes priorizam as vontades de sair, de fazer coisas, de aproveitar, como se diz em nossos dias, aproveitar a vida
esquece os compromissos com Deus. Principalmente nesses dias que nos parece favorável a isso. Às vezes nós pensamos que, o distanciamento social, as coisas que nós somos conduzidos nos dias atuais, pode ser que nos aproxime como família, mas muitas vezes esquecemos os nossos compromissos com Deus. Priorizamos tantas outras coisas, mas não priorizamos o nosso compromisso com Deus. Sansão, nesse momento, fez exatamente isso, meus irmãos. E nós queremos perceber como é que é o desenrolar da vida de Sansão, como era cheio de aventuras, de desejos, muitas das vezes pecaminosos. Queria ouvir agora que a igreja pudesse ler comigo, que nós possamos ler do versículo 10 ao versículo de número 18, deste mesmo texto. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar, e se nos 7 dias das bodas nos declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não me puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. Eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai e a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade: ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhes citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Percebam bem, irmãos, que Sansão gostava de apostas, de enigmas, de aventuras. E o adolescente, o jovem, sempre gosta de desafios, de enigmas. E foi o que fez Sansão aqui. Ele faz uma aposta com os filisteus, está brincando, está jogando com coisas perigosas. Sansão, isso fazia parte da sua vida. E aí nós percebemos que ele voltou, estava a caminho com os pais para se casar. No entanto, chega lá e os filisteus percebem que ele não havia levado ninguém especificamente como convidado, e convida 30 rapazes para fazer parte dos convidados de honra, ou os chamados padrinhos de casamento, ou alguém que vai testemunhar o seu casamento com uma filisteia. Nós percebemos que aqui ele já encontra o primeiro problema. Quando fala aqui do banquete, um nazireu não deveria tomar vinho e bebida forte. Ele já se envolveu nos costumes do povo filisteu. Sansão esqueceu o voto que tinha com Deus, o compromisso com Deus, e se volta para uma festividade de casamento. Oferece um banquete, eles
levam 30 rapazes para que pudesse ali compartilhar com ele. No entanto, ele propõe um enigma. Diz, do comedor saiu comida, do forte saiu comida, do comedor saiu comida, né, o que diz a palavra de Deus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. É interessante, é impressionante nós pensarmos que Sansão estava pensando no que havia ocorrido com relação ao leão no passado, o favo de mel, e naquele momento cria um enigma e diz para os convidados, para os filisteus, diz, olha, se vocês adivinharem ou solucionarem esse enigma, então eu darei para vocês 30 vestes festivais e ainda darei 30 camisas, 30 roupas finas para que vocês possam usar, ou seja, algo que na época nos leva a pensar que era algo muito atraente, muito chamativo. Então eles se esforçaram ao máximo para decifrar o enigma, no entanto não foi possível. No terceiro dia não havia decifrado, o que eles resolveram fazer? Busca então a esposa de Sansão, porque era uma festa de casamento, duraria 7 dias. Ao terceiro dia não havia solucionado, eles buscam essa jovem e diz, olha, Sansão nos propôs um enigma e nós não sabemos decifrar. Se você não nos ajudar, então nós queimaremos a casa do seu pai e queimaremos você junto também. Então, às vezes, esses desafios que alguém põe, coloca a vida não só da própria pessoa, como outras vidas em perigo. Foi o que ocorreu aqui com Sansão. E, no entanto, insistiram os filisteus, e ela, sendo uma filisteia, que ela fez? Chorou aos braços de Sansão e disse, olha, você não me ama, você me odeia, porque se você verdadeiramente me amasse, você me diria qual é a solução para esse enigma. E ele disse, olha, se eu não declarei nem aos meus pais, como é que você quer que eu diga para você, declare para você? E às vezes a nossa vida é assim, tem desafios, tem coisas que nos colocam não só em perigo, mas os questionamentos de amor, se verdadeiramente ama. E o jovem é comum às vezes fazer isso. Olha, se você verdadeiramente me amar, você vai fazer isso por mim. Se não é porque você não me ama. Isso é comum na juventude em nossos dias. Então nós percebemos que depois de muito chorar, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que ao 7º dia ele declara a solução do enigma para a esposa. E o que ela faz? Vai e conta para os seus patrícios, para os filisteus, 30 convidados, e diz, olha, a solução é essa. Então, quando fala do forte, do comedor é o leão, e da doçura, está referindo ao mel. E diz a Bíblia que antes do pôr do sol, eles vão e revela a solução do enigma Sansão. Então, Sansão, uma vez revelada, ele não só faz a aposta, como ele pede uma aposta que havia feito. E ele vai e diz, olha, se vocês não tivessem usado a minha esposa, arado com a minha novilha, não tivessem usado a minha esposa para isso, vocês jamais saberiam a solução do enigma. Então, às vezes, há coisas na nossa vida que nós não podemos revelar, não podemos tratar, mesmo em se tratando de jovem, porque são perigos que nos cercam, que podem comprometer a nossa vida cristã. E às vezes nós não avaliamos. Sansão não avaliou os perigos que estavam ao redor. Ele priorizou os seus apetites, as suas vontades, de um apostador, perde uma aposta, e aí então, o que fazer Sansão para pagar essa aposta? Ele encontra então a solução, e nós vemos a solução. O que fez Sansão para pagar essa aposta está contido aqui no que nós podemos tratar e verificar. O que faz Sansão está no versículo 19 e 20 deste texto. Ouçamos então os versículos 19 e 20. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma,
Porém, acendeu-se sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Imaginem vocês como a história vai transcorrendo. Sansão perdeu uma aposta. Como que ele pagaria essa aposta? Então, mais uma vez, ele, dentro das muitas coisas incorretas ao transcurso da sua vida, inclusive numa festa de casamento, nós percebemos que esse é um dos casamentos mais curtos de toda a história. E um casamento sem lua de mel. Por quê? Porque Sansão, entre as suas apostas e perder apostas, ele teria que solucionar esse problema. Então, o que ele faz? Vai entre os asquelonitas e mata 30 asquelonitas, tira as suas roupas finas, os seus trajes e paga então sua aposta. Só que ele fica furioso, e entre ficar furioso, ele volta para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido por perder a aposta. E nós percebemos que quando ele volta para verificar na casa do sogro, o sogro já havia dado então a sua esposa como esposa de um dos, ou ao padrinho de honra do casamento de Sansão. Então esse é certamente um dos casamentos mais curtos da história. E nós vemos que essa caminhada de Sansão entre casamentos e o que vai ocorrer no transcurso da sua história é de que alguém que não priorizava o seu compromisso com Deus, priorizava as suas vontades humanas por ser jovem. Há quem diga, não, mas era um jovem. Jovem tem seus desejos, suas vontades, sim. Mas há uma necessidade de que os desejos do jovem estejam pautados na vontade de Deus, que seja de acordo com a palavra de Deus. Porque nós percebemos que, quando falamos de casamento, de vida a dois, tem as lutas, tem dores. E pode ser que esse casamento, ou essa união, quando não está pautado e não está de conformidade com a vontade de Deus, o que ocorre são as brigas, os ciúmes, a possessividade, a confusão que ocorre numa vida a dois. E nós precisamos pensar que casamento, assim como foi o casamento de Sansão, meio a muitos transtornos, em nossos dias também há possibilidade de que haja casamentos, haja famílias que estejam vivendo momentos específicos onde há transtorno, há brigas, há discórdias, mas nós devemos pensar que quando está pautado por brigas, ciúmes, nós precisamos pensar se realmente Jesus está, se Deus está realmente trabalhando nesse contexto. Porque às vezes nós ficamos pensando o seguinte, que casamento não é uma varinha de condão, não é uma varinha que a gente pensa, é mágica. A solução está assim, faça assim e já está solucionado os problemas. Nós percebemos que brigas, confusões, elas existem. Mas quando estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, a solução para esses problemas surgirá. Deus trará à tona a solução para os problemas. Nós percebemos que se Jesus está realmente numa vida a dois, assim como foi o casamento de Sansão, um casamento confuso, não durou nada. Casamentos duradouros são casamentos que são realmente de pessoas comprometidas com a vontade de Deus e que procuram abrir mão das suas vontades pessoais, das suas vontades humanas, para viver de acordo com a vontade de Deus. Porque nós sabemos que as pessoas não mudam assim. Quando pensa em casamento, não pense que você vai escolher alguém, está assim, mas depois vai mudar. Não é verdade isso. Não há mágica. Muitas vezes as brigas, dificuldades durante o namoro pode intensificar ainda mais depois do casamento. Por isso que é importante a gente pensar, nós pensarmos nesta manhã que quando você, principalmente você jovem, adolescente que está namorando, está
orando para que Deus mande a pessoa certa para que você namore, para que você case, um conselho: abra bem os seus olhos. Assim como nós dissemos no início, Sansão abriu bem os olhos, mas os seus ouvidos estejam atentos também para ouvir os conselhos dos seus pais, para ouvir os conselhos daquelas pessoas que Deus envia para te orientar, para direcionar a sua vida, mas abra também os seus olhos e veja ao seu redor as circunstâncias. Deus mostra com algumas evidências. Sansão não foi bem atento às evidências ao que estava ocorrendo ao longo da sua jornada, da sua caminhada, quando escolhe alguém para se casar. Não pensou naquilo que os seus pais haviam comprometido, que ele estava inserido, era alguém muito especial no projeto de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso, abrimos mão disso, desprezamos isso e submetemos às nossas vontades, os nossos desejos, que muitas vezes leva a tomar decisões erradas, decisões que podem nos levar a lugares mais difíceis da nossa vida e pagar um alto preço durante a nossa caminhada cristã. Nós queremos, desta feita agora, irmãos, pensar com vocês que há momentos da vida que nós precisamos viver, mesmo em dias difíceis, dias de pandemia, como nós estamos vivendo. Priorize a sua vida espiritual, priorize as coisas com Deus. Não abra mão. Por mais que haja ofertas, oportunidades, não abra mão dos princípios ofertados por Deus para a sua e para a minha vida, para a nossa vida, para que nós possamos tornar pessoas que procuram viver ou que viva de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos agora cantar o hino de número 153, Amparo Divino. Ao cantarmos esse hino, o momento será oportuno para que nós possamos consagrar a Deus os nossos dízimos, as ofertas missionárias que você trouxe nesta manhã, que você possa depositar no gasofilácio, lembrando que esse é também um dos compromissos que você tem para com Deus, para com a igreja do Senhor aqui na terra. Cantemos o hino de número 153. Tua mão, Senhor, a minha, por ti eu me entrego.
nós queremos agora continuar com esse mesmo espírito de louvor, de adoração, convidar agora desta feita o reverendo Marcelino Ranuzzi para que ore a Deus agradecendo pela escola dominical, agradecendo por tudo que ocorreu nesta manhã de domingo aqui. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelos ensinos, pelos preceitos de Tua palavra que nos tem instruído constantemente a respeito do Teu querer para com nossas vidas, Pai. Obrigado por mais uma vez observarmos na história dessa feita de Sansão, um servo do Senhor do passado, o qual o Senhor escolhe e o prepara para poder servi-lo em todo tempo, em todo lugar, e onde ou quando também, de certa forma, ele foge, ele desvia-se dos teus preceitos, dos teus princípios, e sofre as consequências disso. No entanto, ó Deus, podemos ver que a Tua vontade prevalece em todo o tempo, ainda que com o sofrimento, com os transtornos, tanto quanto na sua vida, tanto quanto de sua família e outras pessoas, que Ele causa pelas situações desequilibradas do momento, mas o Senhor continua fazendo a Tua vontade. Pedimos ao Senhor graça, Deus, misericórdia, de que apesar de nós, apesar de nossas muitas fragilidades, nossos desvios, nossas falhas, nossas emoções muitas vezes, ó Deus, desajustadas com o que o Senhor quer, as situações circunstantes que nos rodeiam muitas vezes, ó Deus, tirando de nós o equilíbrio, pedimos graça, misericórdia da parte do Senhor, para que não possamos, ó Deus, trazer nenhum prejuízo para a nossa vida, para a vida de ninguém que está próximo de nós, e nos alegramos que, de fato, finalmente a Tua vontade acontecerá, mas que possamos participar dela, Deus, de forma menos sofrida no que diz respeito às nossas ações. Abençoa-nos como igreja, como povo do Senhor. Abençoa, Deus, a cada um irmão, cada uma irmã que se encontra no seu lar. Certamente nos seus sofrimentos, nas suas lutas, com as suas emoções, com as situações que geram, ó Deus, situações de fato, perdermos o equilíbrio, mas que a lembrança de que o Senhor governa, que o Senhor direciona todas as coisas, que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá nas nossas vidas e que possamos nos conscientizar disso, ó Deus, e participarmos muito mais alegremente do querer do Senhor efetivamente acontecendo em nosso viver e através dele. Para a bênção dos outros, para a glória finalmente do Senhor. Pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.